genética, né, que é a organização de um gene, né? Como funciona? Então, como esse gene tem organizado? Então, o nosso DNA, normalmente, ele tem uma região promotora. Alguns genes têm uma outra região, que é a região amplificadora, ou seja, aqui, algumas moléculas ligam aqui para aumentar a efetividade da transcrição desse gene. Certo? A gente tem, começando na região 5', os exons e os introns. Os introns são as regiões que não serão codificadas. Então a gente sabe que após a transcrição, né, a gente tem um RNA mensageiro que é imaturo, que pega toda a região do gene e esse RNA mensageiro depois vão ser tirados dele os introns. Esse processo, né, se chama splicing, a gente vai ver rapidamente. Então, aqui a gente tem uma outra visão melhor, mostrando o quê? Que a gente tem uma região 5', né, um flanco 5', tem uma região não transcrita, não lida, né, tanto na 5 quanto na 3', e temos os introns e exons. A sequência de anotação de um gene normalmente se dá de 5' para 3', certo? Então, sai escrevendo a sequência, que é um modelo, né? Onde a gente pode saber onde é que está o exon, onde é que está o intron, com base na busca de banco de dados que a gente tem online. Isso vai ser demonstrado mais para frente. Bem, então como essa transcrição acontece? A gente tem um molde de DNA, né? A gente tem um gene, e esse gene vai ser transcrito. Qual que é o primeiro passo? Ocorre a transcrição, é formado o pré-RNA, e aí acontece uma coisa interessante. Esse RNA é marcado para ele ficar mais estável. Marcado com o quê? Com 7-metil-guanilato. Isso é chamado de cap. Né? Então, adiciona-se na extremidade 5' desse RNA um cap. Depois, adiciona-se a cauda poliar e depois a gente tem o splice. Aqui, então, a gente pode ver um desenho, né, esquemático mostrando o 7-metil-guanilato, ok? Bem, então como acontece o splice? O splice nas células de mamíferos, ele acontece através do arranjo de RNAs nucleares pequenos com precursores do RNA mensageiro. Esses RNAs nucleares pequenos são o 1, 2, 4, 5, 6, ok? Então a gente falou anteriormente nos tipos de RNA, desses RNAs nucleares pequenos. Então aqui agora a gente vai entender melhor o que são eles e como eles funcionam. Bem, então como se faz para acontecer o splicing? Bem, então a primeira coisa, o 1, ele se liga ao GU aqui, ó. Ele é através da extremidade 5'. Então existe uma sequência GU específica que esse U1, né, esse RNA de nucleotídeo nuclear pequeno vai se ligar.' aqui a pseudouridina, certo? Que são esses símbolos aqui. E o U2 vai ligar na extremidade 3', formando o adenilato, destacado aqui em rosa, que vai ser o responsável pela ligação fosfodiéster 2,5, do carbono 2,5, em vez da ligação 5', 3'. Lembra lá atrás, quando eu falei da diferença de DNA para RNA, né, que esse carbono 2 aqui, ele é importante nesse processo de splice. Bem, então como que isso se desenrola? A gente tem a fita, certo? Tem incorporação do 1 e do 1U2. Esse 1U e o 2 gasta ATP.
após essa incorporação desses dois RNAs nucleares pequenos, a gente tem então a incorporação do U4, o 6 e o 5. Aí a gente tem o spliceossomo inativo. Quando isso absorve mais ATP, você tem o spliceossomo ativo que libera o 1 e o 4. Aí então fica o 6, o 2, o 5, a adenilação, o splice cliva. Você tem a junção das duas pontas e você tem a liberação do intron que será degradado posteriormente. Aqui num outro esquema mais simples, né, mas bem interessante também, mostrando, né, você tem aqui o que será cortado, você tem a ligação do 1, depois o 2, posteriormente você tem o acoplamento do 4, 6, 5, junto com o 2, liberando o 1, né, e depois você tem a formação dessas ligações e clivagem deste intron. Bem, aqui então a gente vai ver um vídeo muito interessante sobre transcrição. É um vídeo do grupo Virtual Cell. E ele vai mostrar especificamente a parte de splicing. Então esse vídeo ele é em inglês, eu vou tentar estar narrando o vídeo em português para ficar mais fácil para as pessoas que não entendem, né? Então, aquilo que a gente já falou, o splice é muito importante. Para isso acontecer, eu preciso de um RNA mensageiro, né? Que tenha um intron, preciso do spliceossomo. Então o RNA mensageiro, tá vendo aqui o cap, ó, o intron, o exon 1. Aqui está a sequência que será identificada pela U1, a sequência que será identificada pela U2. E ali o exon 2. Bem, então o que acontece é o acoplamento da U1. Através do ATP, então, você tem o dobramento e incorporamento da U2. Depois vem o 4, 5 e 6, formando o spliceossomo. Após o ATP, então, você tem a liberação. Ainda não teve a liberação, mas após o ATP agora, essa moléculazinha espirulita, o ATP, você tem a liberação formando o spliceossomo ativo. Aí você tem a junção dos exons e eliminação posterior dos intros. Aqui então os créditos a quem desenvolveu, ok? Bom, quais são as consequências e quais as inferências no processo de splicing? Aqui a gente tem uma representação gráfica de um gene, então, onde eu treino exon 1, 2, 3 e 4. Então eu posso ter o splicing e existe uma alteração que se chama splicing alternativo. O que seria isso? Alguns genes têm isoformas diferentes. O que isso acontece? Então o mesmo gene ele vai dar proteínas semelhantes, mas com estruturas diferentes. Então aqui, por exemplo, a gente tem o exon 1, 2 e 4, e aqui a gente tem o 1,
3 e 4. Interessante que em alguns casos você pode não ter alteração da função, você pode ter a função normal, né, entre essas isoformas. Outros casos, uma já tem a função maior que a outra, outros casos é uma nova função, outros casos é uma perda de função. Então, o que acontece? Esses splicings alternativos foram associados com várias doenças. Então, alguns genes que se achavam que só tinham uma isoforma foram se descobrindo depois vários RNA mensageiros oriundos de splicing alternativos e, consequentemente, várias isoformas, algumas com funções, outras não. Aqui, então, nesse vídeo, agora a gente vai ver um vídeo mais detalhado também do mesmo grupo sobre o processo de transcrição. Bem, então a transcrição, como já foi dito anteriormente, é a confecção do RNA a partir do modelo de DNA. Para isso, obviamente, precisamos do DNA, dos fatores de transcrição, da RNA polimerase, da ATP. Então, nesse DNA, igual eu expliquei para vocês na organização gênica, existe na região 5' da unidade de transcrição um lugar chamado de gene Tata Box, né? Então, seria uma sequência TA-TA. Ali está o enhancer, né? Nesse Tata Box, então, os fatores de transcrição, aqui no caso o TF2D, vão se ligar nesse Tata Box, para que posteriormente a RNA polimerase se ligue. Percebam que acontece uma alteração na conformação do DNA. Você tem o TF2A, 2B, completando os outros fatores de transcrição, né? Agora vem a RNA polimerase. Uma vez junto o complexo de transcrição, é necessário o ATP. Então, após a conversão de ATP, a redução de ATP em ADP, dá-se início à síntese proteica. Ou desculpa, a transcrição. Está aí o RNA mensageiro, que posteriormente será maturado. Então, no final também existem os códons de parada, ou os stop códons. Aqui a equipe que desenvolveu desenvolveu esse vídeo, né? E agora a gente vai para a tradução. A gente usa o mesmo vídeo da equipe, esses vídeos são muito didáticos, muito interessantes, e todos eles podem ser vistos no YouTube. Aqui então a gente vai ver a tradução. Então é a síntese de uma proteína a partir do RNA mensageiro. Para isso necessita do RNA mensageiro, do ribossomo, do RNA transportador, do fator Bom, então vamos lá. O RNA mensageiro, então, chegar no citoplasma, ele é lido, assim como o DNA, no sentido de 5' para 3'. Mostrando em detalhe aí a cauda poliar na terminação 3'. Os códons, né, que são as trincas. O 7-metilguanilado, que é o CAP. Então, a unidade menor
chega ao local de início, você tem o RNA transportador. Este RNA transportador possui uma região que é o anticódon, que vai anelar o primeiro com o códon, com o sinal de iniciação. Este começa com metionina. Depois vem a unidade maior do ribossomo e se acopla. Posteriormente, se liga outro RNA transportador. É feita a ligação peptídica. Um se desacopla e se repete o processo. Esse processo se chama alongamento ou extensão. Chegando no stop códon, tem o fator liberador que vai liberar então a proteína no citoplasma. Bem, depois vamos no controle da síntese proteica. Aqui quem desenvolveu o vídeo, né? Eu vou comentar algumas coisas sobre alterações pós-traducionais, né? Então, após a síntese da proteína, o que pode acontecer, ok?